Data FIFA do futebol feminino, cara. A gente também não escapa desse terror que é ficar sem jogo do Fluminense no feminino também. Tudo bem que a data FIFA do feminino é mais legal. Eu, particularmente, gosto muito da seleção feminina de futebol e médio da seleção masculina. Vai ficar maneiro de ver agora com o Ancelotti, mas, pô, feminina dá aquele prazerzinho a mais de ver. Sexta-feira tem amistoso Brasil e Japão. Teremos react aqui no canal desse amistoso da seleção. A Cláudia tá lá, nossa goleira. Mas, data FIFA, a gente tem que falar. Faltam 3 rodadas para acabar a fase classificatória do Brasileirão. O Fluminense tem uma missão árdua se quiser ir pro mata-mata. Vamos fazer aqui uma simulação da reta final? Eu vou fazer aqui por alguns caminhos. Eu vou fazer a simulação dos resultados prováveis, e aí a gente vê onde que o Fluminense acaba com os resultados prováveis. Vou fazer uma simulação do que tem que acontecer pro Fluminense passar. Então, o mínimo que precisa acontecer pro Fluminense passar, eu vou fazer a simulação, o máximo também, onde o Fluminense pode chegar. E um pequeno detalhe também, eu vi o pessoal do Dissola, da TNT, fazendo isso com os conteúdos, eu trouxe pra cá também. Eu pedi pro ChatGPT simular as 3 rodadas que faltam. E aí a gente vai fazer por esse caminho também, beleza? Então, por favor, chega se inscrevendo no canal, deixa o like nesse vídeo, cara, porque é data FIFA pra galera receber, saber como é que tá o Fluminense, pra já ficar ligado que semana que vem tem jogo Moça Bonita, contra o Grêmio, confronto direto. A galera tá ligada, quem sabe se motivar em ir a Moça Bonita, e ativa o sininho, porque apesar da data FIFA, tem conteúdo aqui no canal de futebol feminino e de vôlei, se você for do vôlei também, tá? Faz isso, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos pro simulador. Tá aqui o nosso simulador, tá, gente? A gente tem nosso próprio simulador, tá? Se o Globoesporte.com não faz simulador pra feminino, não tem problema, a gente faz. Um inscrito nosso, Rafael, fez pra gente lá no começo. Tá sendo bem útil agora, tá? Primeiro, vamos ver a tabela como ela tá depois da última rodada? Vamos ver os jogos da última rodada. Não, vamos ver a tabela primeiro. Cruzeiro, na liderança disparado. Já falei que o Cruzeiro tem a minha torcida pro título. Minha torcida pro título, nem se não disputa o título, tá? Só pra deixar claro. Minha torcida pro título é pro Cruzeiro. Seguido de Corinthians, São Paulo e Ferroviária. O Flamengo aparece aqui no G5. Só que é aquilo que eu sempre digo. O G5 são essas 4 equipes e o Palmeiras. O Flamengo tá aqui de intrusão porque a tabela do Palmeiras era pior até aqui. O Palmeiras tem 3 jogos mais tranquilos. Então, na prática, o G5 é o Palmeiras. Aqui tem 3 blocos muito bem divididos, tá? Os 5 de cima, pra mim, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Ferroviária e Palmeiras. O bloco intermediário. O Flamengo tem 23 pontos, né? Não, dá pra botar o Flamengo no bloco de cima. O Flamengo tá no bloco de cima, galera, então esquece. É o G6. O Flamengo tá com 23 pontos. Nenhum time ficou de fora do mata-mata com 23 pontos. Eu ia botar o Flamengo brigando pela vaga com a gente, mas esquece. Então o G6 tá aqui, esse bloco pra mim, das equipes já classificadas. O Palmeiras não matematicamente, mas tá, né? O bloco das equipes que brigam pelas últimas 2 vagas. Bahia, Bragantino, América, Grêmio, Fluminense e Inter. Tá? E o bloco das 4 últimas equipes. Pra mim são esses 3 blocos. E aí vamos ver a última rodada. Grêmio 4-0 no 3B, mais do que esperado. Grêmio foi a 15 pontos. Ferroviária 2-0 do Juventude, também mais do que esperado. Um jogo do bloco de cima contra o último bloco. América 0, Corinthians 1, esperado. Um jogo da equipe do primeiro bloco contra o segundo. Mesma coisa Flamengo e Inter, 4-1 esperado. Nenhuma zebra essa rodada, né? Bahia do bloco intermediário contra o Sport lá de baixo ganhou. Bragantino e Fluminense, 2 times do mesmo bloco, empate. São Paulo lá de cima contra lá de baixo, vitória de São Paulo. E um confronto direto Palmeiras e Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tá até disparado em relação aos outros, né? O Cruzeiro já tá até, né? Enfim. E aí ficou assim a tabela. Aí vamos fazer a primeira simulação. O primeiro desenho que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou simular o seguinte. Nesse ranking de prioridade. Então quando for um jogo da equipe do primeiro bloco contra o do segundo, vai ganhar a equipe do primeiro. A equipe do segundo contra o terceiro vai ganhar a do segundo. Entendeu? A equipe do melhor bloco vai ganhar. Quando forem equipes do mesmo bloco, empate. Então vamos fazer essa primeira simulação aqui. Bahia e Ferroviária. Ferroviária tá no bloco de cima. Então vitória da Ferroviária. Real Brasília e Palmeiras. Mesma coisa. Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Cruzeiro 3B, Cruzeiro. Juventude e Sport, empate. Inter e América, empate. Bragantino e São Paulo, São Paulo. Corinthians e Flamengo, Corinthians. Fluminense e Grêmio, empate. Beleza? Como é que acaba a próxima rodada se o óbvio acontecer? Fluminense em 11º com 15 pontos. A 2 do G8. América e Bahia com 17. Bragantino 16, Grêmio 16, Fluminense 15. O Inter praticamente fora da disputa, né? Vamos pra penúltima rodada. 3B e Bahia. Da Bahia,
Ferroviária e Bragantino da Ferroviária, Real Brasília e Grêmio da Grêmio, Cruzeiro e Sport da Cruzeiro, Flamengo e América da Flamengo. Aliás, aqui com o Corinthians e Flamengo é empate, né? Perdão. Juventude e São Paulo da São Paulo, Inter e Corinthians da Corinthians, Palmeiras e Fluminense da Palmeiras. Nesse cenário, onde só o óbvio acontece, o Fluminense chega para a última rodada já eliminado. Com 15 pontos, o Grêmio aqui com 19. Né? Vamos simular a última rodada só para finalizar a simulação. Grêmio e Flamengo da Flamengo, Bahia e Juventude da Bahia, América e Ferroviária da Ferroviária, Sport Palmeiras da Palmeiras, Bragantino e 3B da Bragantino, São Paulo e Inter da São Paulo, Corinthians e Cruzeiro da empate, Fluminense e Real Brasília da Fluminense. O Fluminense ficaria eliminado por 1 ponto. Cara, olha só. A gente botou o corte para classificar no começo do campeonato 23 pontos. Nessa simulação aqui, classificou o Bragantino com 19. Classificou com 19, o Fluminense com 18 ficou fora. Aí, essa é a primeira simulação, onde o Fluminense fica fora. Agora, eu quero fazer uma outra simulação com vocês. Uma outra simulação com vocês. Que é o Fluminense ganhando o Grêmio. Por quê? Desses jogos que faltam pro Fluminense, Grêmio em casa, Palmeiras fora e Real Brasília em casa, a prática é o seguinte, amigo, independente dos números, se o Fluminense quiser classificar, tem que no mínimo vencer os 2 jogos em casa e chegar a 20 pontos. Pelo que a gente tá vendo aqui, 20 pontos classifica, né? Então, a gente tá vendo aqui que se só as coisas prováveis acontecerem, o Fluminense classifica com 20 pontos se ganhar os seus 2 jogos em casa, né? A gente acabou de ter essa conclusão aqui. Então essa é uma das simulações que a gente pôde ver também. Agora é o seguinte. Eu quero dar uma revisitada nesses confrontos diretos. Vamos dar uma revisitada nos confrontos diretos? Que importam pra gente, tá? Juventude e Sport não importa pra gente. Inter e América. Se eu tiver que palpitar, eu palpito América. Eu não palpito empate. O América pra mim é bem mais time que o Inter nesse ano. Né? Com essa vitória do América contra o Inter, o América veio pro bolo aqui, ó, 19 pontos. Mas o Fluminense ainda passaria. Então, basicamente, o que a gente tá vendo é o seguinte. Fluminense vencer os seus 2 confrontos em casa, o Fluminense tem uma chance considerável de passar. Chegar a 20 pontos e passar. Beleza? A gente tem que tomar cuidado com as zebras. Com as zebras. Então, vamos agora olhar só a próxima rodada. Pra gente saber o que a gente tem que torcer na próxima rodada. Vou limpar aqui e já volto. Só aqui, rapidinho, no meio do vídeo... tá vendo o LivePix aqui, cara? Com a tabela na tela, o LivePix não tava aparecendo, né? Mas tem sempre o LivePix aqui nos nossos vídeos e lives, porque o nosso LivePix não é só um LivePix genérico, é um LivePix sempre atrelado a uma meta concreta. E as nossas metas concretas, preferencialmente, são viagens para transmitir os jogos delas fora de casa. Como vai ser na penúltima rodada contra o Palmeiras, estaremos lá. Em breve vem a meta nessa viagem, porque no momento a meta ainda é o jogo passado, em que eu estava em Cotia, lá em São Paulo, para transmitir São Paulo e Fluminense. O valor dessa viagem foi R$ 724, a galera já chegou junto com 533, mas ainda não bateu. Temos mais 5 diazinhos para fechar a meta dessa viagem de São Paulo e eu não precisar ter pago para trabalhar, tá? Se você puder ajudar, qualquer valorzinho, nem que seja 24 centavos aqui para arredondar, eu vou ficar muito grato, tá? Que aí você me ajuda a tornar as próximas viagens viáveis, não só do futebol feminino, como do vôlei, e nossas guerreiras sempre terem cobertura tricolor, beleza? Qualquer valor que você puder ajudar, eu ficarei muito grato. Vamos começar pela próxima rodada simulando o melhor e o pior cenário pro Fluminense. Vamos lá. Primeiro o melhor cenário, tá? O Fluminense ganhar do Grêmio. E vamos ver os jogos aqui. Bahia e Ferroviária. O Bahia perder, isso aí a gente já tinha feito. Palmeiras e Real Brasília não faz diferença. Cruzeiro e 3B não faz diferença. Juventude e Sport não faz diferença. Inter e América. É melhor o Inter vencer, né? O América tem 16 pontos. O Inter tem 11. Então é melhor o Inter vencer esse jogo. Bragantino e São Paulo. Ganhar o São Paulo. Corinthians e Flamengo, tanto faz. Esse é o melhor cenário da próxima rodada. Então a gente tem que secar Bahia contra a Ferroviária, América contra o Inter, Bragantino contra o São Paulo e só. E o nosso jogo, né? Vamos continuar fazendo os melhores cenários das outras. 3B e Bahia. É difícil imaginar o 3B ganhando do Bahia, né? Mas vamos olhar. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Ferroviária ganhando do Bragantino. Real Brasília ganhando do Grêmio também é difícil imaginar, mas vamos lá. Flamengo ganhando do América. São Paulo ganhando do Juventude. Inter perde pro Corinthians. O Fluminense ganha do Palmeiras, que tá meio difícil. O Fluminense vai a 20 pontos. E já chegaria classificado. Então existe um mundo
onde o Fluminense ganhando o Grêmio, ganhando o Palmeiras, classifica com uma rodada de antecedência. Né? Só que, vamos dar uma olhada agora, o Fluminense no pior cenário. Eu não vou nem simular a última rodada, porque aqui me bastava ver o Fluminense classificando. Classificou com uma rodada de antecedência. Aí agora é o contrário, vamos fazer o pior cenário, só que com o Fluminense ganhando, tá? Pior cenário dos adversários, mas com vitória do Fluminense. Bahia, pior cenário ganhar da Ferroviária. Real Brasília e Palmeiras tanto faz. Cruzeiro e 3B tanto faz. Juventude Sport tanto faz. Inter e América, pior cenário é o América ganhar. Bragantino e São Paulo, pior cenário é o Bragantino ganhar. Corinthians e Flamengo tanto faz. Fluminense ganhar do Grêmio. Se os resultados não ajudarem, o Fluminense termina a próxima rodada com o Fluminense ganhando, claro. Ainda a 2 pontos do G8. Passaria o Grêmio, ganharia uma posição, mas estaria a 2 pontos do América e 1 do Bahia. Mais uma rodada com o pior cenário. Bahia vence, Bragantino vence, Grêmio vence, Cruzeiro vence o Sport, América vence o Flamengo, Juventude de São Paulo tanto faz, Inter ganha o Corinthians antes do Fluminense jogar. Se o pior cenário... É porque o Fluminense vai ser o primeiro jogo dessa rodada, né? Mas se o pior cenário acontecer, o Fluminense não classificaria mais vencendo só o Real Brasília. Teria que vencer o Real Brasília e o Palmeiras. Né? Então dá pra ver que, na prática, o Fluminense não depende só de si. Mas, estatisticamente, vencer os 2 jogos em casa bota uma boa chance do Fluminense se classificar. E aí, agora pra fechar, eu pedi pro ChatGPT fazer a simulação dele, tá? Dos jogos. O ChatGPT é bom nisso. Então eu vou botar aqui os placares do ChatGPT agora. Vamos lá. ChatGPT. Bahia e Ferroviária. 2-0 Ferroviária. Tô vendo aqui no celular, tá? Vocês não estão vendo na tela porque eu tô vendo no celular. Real Brasília e Palmeiras. 3-1 Palmeiras. Por enquanto, parecido com o nosso, né? Cruzeiro e 3B. 4-0 Cruzeiro. Juventude Sport. 1-1. Por enquanto, exatamente igual a que eu imaginei, tá? Por enquanto, exatamente igual a que eu imaginei. Inter e América. 2-1 América. Então o ChatGPT concorda comigo que o América é favorito. Bragantino e São Paulo. O ChatGPT concorda que o São Paulo ganha. Corinthians e Flamengo. Concorda que é empate. E o ChatGPT falou que é Fluminense 2-1 no Grêmio. Próxima rodada. 3B e Bahia. Bahia passa o carro, né? Não tem muito mistério. Ferroviária e Bragantino. Também tá igual o nosso. Tá tudo... Olha só. Agora o ChatGPT foi nós, tá? Porque na minha simulação, o Grêmio ganha esse jogo. O ChatGPT falou que é 1-1. Vamos que vamos. Cruzeiro passa o carro no Sport. Flamengo e América. Flamengo ganha. Juventude São Paulo. São Paulo ganha. Até aí tudo igual também. Inter e Corinthians. Corinthians ganha. Palmeiras e Fluminense. ChatGPT falou 2-2, amigo. Olha o ChatGPT tricolor, tá? Última rodada. Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. 2-1 Flamengo, esperado, foi a mesma coisa que a gente botou. Bahia 2-0 Juventude igual a gente. América e Ferroviária 1-1. Botou a América tirando o ponto da Ferroviária. Sport Palmeiras. Palmeiras passa o carro. Bragantino e 3B. Bragantino ganha. São Paulo e Inter. São Paulo passa o carro. O Inter terminou bem mal, tá 11 pontos. Corinthians e Cruzeiro 2-2. Fluminense e Real Brasília 2-1 Fluminense. Então, segundo o ChatGPT, o Fluminense classifica em 8º com 21. O Fluminense classificaria perdendo pro Palmeiras? Não. Segundo os resultados do ChatGPT, o Fluminense só ganha se empatar com o Palmeiras. Na minha simulação, o Fluminense classifica com 20, ganhando o Grêmio e Real Brasília. Na do ChatGPT, o Fluminense tem que fazer 7 pontos. Ganhar os 2 em casa e empatar com o Palmeiras. Fica aí, então. Você ficou com várias vertentes, né? Uma coisa a gente tem certeza. Tem que ganhar do Grêmio e do Real Brasília. E aí vamos ver o que vai acontecer na 13ª rodada pra saber se a gente vai precisar empatar com o Palmeiras. É o ideal a gente ir pra Barueri sabendo que tem que pontuar. Mas dependendo do que acontecer, talvez a gente não precise do empate, né? O que poderia acontecer aqui de diferente? O Inter ganhar o América. Não mudaria nada. A gente precisa jogar pra fazer 7 pontos, gente. Não tem jeito. Show? É isso, gente. O mínimo obrigatório que o Fluminense tem que fazer é 6 pontos. E se quiser garantir que passa, tem que fazer 7. É isso. Na minha simulação, passa com 6. Na do ChatGPT, só passa com 7. Dito isso, teremos bastante dor de cabeça, bastante complicação, coisa pra refletir nessas rodadas, gente pra secar
e principalmente apoiar o Fluminense. 2 dos 3 jogos são em casa, gente. Vá, moça bonita, se puder, por favor. Tá? Eu irei aos 3. Estarei em Barueri também pra Fluminense e Palmeiras. Show? Por favor, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, cara, por favor, pra gente receber. Ativa o sininho pra quando tiver novos conteúdos você também ser avisado. Beleza? Se puder, ajude no LivePix. Se puder, seja membro do canal. A partir de R$2 você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a galera fala só do futebol feminino e do vôlei, combina de ir pra jogo junto, racha Uber, enfim. Útil pra você que quiser entrar, beleza? Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço a todos e valeu!